Então, a lição de hoje é o capítulo 15, Necessidade da Caridade segundo São Paulo. É o item 6 e o 7, tá? Eu vou ler a lição porque é uma mensagem muito bonita e a gente não pode resumir ela não, porque ela é muito como um poema até. Necessidade da Caridade segundo São Paulo. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como um bronze que soa, um símbolo que retine. Ainda quando eu tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios, que tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda, é benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, não é precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem. Mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. De tal modo compreendeu São Paulo essa grande verdade que disse: quando mesmo eu tivesse a linguagem dos anjos, quando tivesse o dom de profecia que penetrasse todos os mistérios, quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanha, se não tiver caridade, nada sou. Dentre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima até da fé, e que a caridade está ao alcance de toda a gente, do ignorante como do sábio, do rico como do pobre, independente de qualquer crença particular. Faz mais, define a verdadeira caridade, mostra-a não só na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade, na benevolência para com o próximo. A gente vai lendo e imaginando assim, que eu acho que é uma triagem, né? É uma receita do que é ser caridoso, é uma definição do que é a caridade. A gente pratica a caridade muitas vezes, até mesmo a gente às vezes realmente é caridoso, sente o amor, faz, né, tem aquele impulso de fazer o bem, mas a caridade ela não é só essa, né, esse entendimento. Muitas vezes a gente acha que dar um pão, fazer uma cesta básica, socorrer uma pessoa nas coisas materiais é a caridade, né? Mas aqui ele vai mais além. Ele fala, né, que eu posso ter todo o conhecimento do mundo, né? Eu posso falar em língua, a linguagem dos anjos, mas se eu não tiver a caridade, eu nada sou. Semana passada a Rose falou sobre isso, né? A gente muitas vezes não deixa o sentimento, não deixa o entendimento entrar. Quer dizer, eu posso ter todo o conhecimento, eu posso entender de tudo, eu posso saber mais que qualquer pessoa, eu posso ser um sábio. Mas se eu não tiver caridade, esse conhecimento não vai me adiantar de nada. Eu vou ser como um bronze, né? Que retine, né? Porque é apenas uma peça morta. E eu não vou estar ali aproveitando a minha encarnação se eu não tiver entendido realmente o que é a caridade, né? É lógico que o conhecimento é muito importante, vai nos auxiliar,
a entender o que é essa caridade. Então, Paulo ainda fala assim, né, que as três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade, a mais excelência, né, é a caridade. No Novo Testamento, caridade está substituída por amor. Né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos, se não tivesse amor, nada seria. Então a gente vai entender que as duas, caridade e amor, é a mesma coisa, anda de mão dada. Né? Então, se eu não tiver amor, eu nada sei. Aí ele fala, né? Se eu tiver a perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar as montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Quer dizer, a fé é muito importante para a gente, né? Eu acho que a gente, através da fé, a gente se torna caridoso, porque a fé traz, mas não a fé cega, né? Porque aqui ele está falando dessa fé, que muitas vezes ela pode até transportar a montanha, realizar grandes coisas, né? Só a fé dá para realizar grandes coisas. Uma pessoa positiva nem sempre ela é caridosa. Uma pessoa que consegue tudo que ela quer, ela fala assim, eu acredito. Ela acreditando nela, ela se prepara, ela acredita nela, ela faz grandes coisas para ela. Mas não quer dizer que ela seja caridosa. Mas ela pode ser as duas coisas, né? Pode ser ter a fé e ser caridoso. E a esperança, né? A esperança também é muito importante. Eu acho que a esperança, ela nos faz acreditar no futuro. Né? Quando a gente está caído, quando a gente está doente, quando a gente está sem objetivo na vida, até a esperança é que nos dá esse norte. Então, se a gente não tem esperança, a gente também tem uma grande dificuldade de vencer. A gente se entrega, né? Mas a caridade, ela permanece. Pode cessar tudo no mundo, né? Eu posso ter tudo, posso acreditar em tudo, posso terminar a minha vida, mas o que eu vou levar é a caridade. Terminar a minha vida no sentido de desencarnar, não tirar a própria vida, né, gente? Às vezes a gente tem que explicar. Mas eu posso, a caridade eu vou levar comigo. É a única coisa que eu vou levar. Mas o que é a caridade? Então, a gente lembrando das bem-aventuranças, né, quando Jesus prega lá no monte, que ele fala as bem-aventuranças, nenhuma palavra é fora da caridade. O povo que habitava aquele país, que era Israel, os judeus, eles acreditavam no Messias que viria para acalmar as dores de todos, para tirar, para um Deus que vinha como um rei e ele ia dominar, ia mandar aqueles reis sair do trono, ele ia usar mais aquele rei que usaria a força, não a mansitude, né? Então ele viria e poria ordem, né? Porque os reis da época, o país era movido pelos romanos, né? Era administrado pelos romanos e eles eram pessoas assim muito brutas, né? Naquela época, muito sanguinárias, e o povo sofria muito. Então eles esperavam esse Messias que iria pôr fim a tudo aquilo, aquele sofrimento. E eles iam, não sei, ia dominar num trono, né? Ia fazer com que aquele povo se recuasse e o povo sofrido esperava um rei assim. Só que quando Jesus vai ao monte e fala a primeira bem-aventurança, o que ele diz, né? Bem-aventurado os pobres de espíritos, né? O que ele quis dizer com pobre de espíritos? Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque ele estava falando daqueles que compreenderia o entendimento que pobre de espírito aí é aquele que se volta para Deus, né, tendo consciência das suas imperfeições, é o que está dentro, é voltado para si mesmo. Bem-aventurado esses que compreendem os seus defeitos, né, e que se modifica, e que faz a sua reforma íntima. Né? São aquelas pessoas pobres de espíritos, que Jesus quis dizer, seriam aqueles que já compreendiam suas deficiências
espirituais, ele falava para eles, né? Para que eles pudessem trabalhar isso, né? Trabalhar essas imperfeições, que seria a caridade para consigo mesmo, que é a primeira caridade com o ser humano. Nós estamos repetindo, a Rose falou sobre a semana passada, que a primeira caridade é essa com a gente mesmo, né? Então, quando a gente começa a trabalhar dentro da gente as imperfeições morais, nós estamos trabalhando a caridade para com a gente. Depois ele fala, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. Já põe por terra, já põe fora todo aquilo que as pessoas esperavam, né? De um Messias que fosse igual aos reis, né? Que fosse dominar a terra, que mandasse, que fizesse uma guerra e mudasse tudo. Não, ele fala, bem-aventurados os pacíficos, porque eles herdarão a terra. Então, esse pacífico é aquele que tem dentro de si, né, que está aí praticando o quê? O que a gente pratica quando é manso, né? Quando a gente pratica a virtude da calma, né? Da indulgência, da paciência. É aquilo que Paulo fala aqui no começo, né? A caridade é paciente, é branda, é benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta. Então, quando a gente pensa, né, na bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, a gente vê assim que a caridade é paciente, é benfazeja, é branda. É aquele que sabe respeitar o ser humano, que não põe fogo ainda mais, né? Não é igual a gente, às vezes. Eu, por exemplo, vou falar de mim, né? Às vezes eu fico indignada se alguém vai me contar uma história que fulano fez com o outro, não me conta, não. Eu fico indignada. Já no meu pensamento eu já dou uns tapas, já brigo, já fico enfurecida. Já estou querendo matar o outro pelo pensamento. Aí eu falo assim, para mim mesmo, verdade, Sueli. Aí eu falo assim, meu Deus do céu, como eu ainda estou assim? Como eu ainda faço a desunião? Porque se eu... Mas como? E você não fez nada? Você não respondeu à altura? Né? Isso aí não é falta de caridade? Então, a gente tem que... mas ainda é uma deficiência minha, isso é verdade, eu não estou mentindo para vocês, não. Então eu fico assim, eu fico até tonta, eu fico mal. Aí eu oro, falo, meu Deus do céu. Aí então eu falo, quando alguém vai me contar alguma coisa, que minha filha adora contar alguma coisa assim, né? Ela fala assim para mim, ai, tem uma fofoca para te contar. Aí eu falo, é ruim ou boa? Mas já viu fofoca boa? Então não me conte. Não me conte que eu vou ficar irada. Porque eu fico. Né? E geralmente fofoca é de família, né? Quando vem contar fofoca é da família, não tem nada dos outros de fora, é a família. Então a gente tem esse ladinho ainda, né? Então quando Jesus quis dizer que bem-aventurados que são mansos e pacíficos, ele quis dizer isso, né? Que a gente tem que aprender a ter harmonia, a ter paz, mesmo nas histórias mais terríveis que a gente ouve. E a gente ouve todo dia na televisão que alguém matou, que alguém aconteceu, né? E aí a gente às vezes desliga porque fica mal, a maioria desliga. Porque ter equilíbrio para ouvir tudo aquilo é difícil. Então a gente fica indignado, né? Mas a caridade, ela vem no sentido de que tanto a vítima como o algoz necessita de caridade. Às vezes o algoz necessita mais ainda, porque o que ele vai resgatar depois pelas coisas que fez, o sofrimento que ele vai encarar depois. Talvez aquele que tenha sido assassinado ou morreu ou desencarnou naquele momento, terminou ali a prova dele, né? E se ele tiver um entendimento ou foi preparado para aquilo, porque acho que nada acontece por acaso, né? Por acaso. Acho que Deus prepara. Mas o outro está começando ainda a jornada. Então, todo aquele... se hoje somos mais ou menos bons,
Um dia pode ter certeza que não fomos, estávamos no lugar daqueles que a gente julga hoje, né? Que a gente acha que não são boas pessoas. Então ele fala isso. Depois ele as três primeiras bem-aventuranças é o homem voltado para si mesmo. Essa não é a minha palavra, não. Eu ouvi do Alahar. Ele, numa palestra dele, ele falando que as três primeiras bem-aventuranças, eu plagiei. Ele falou, tá, gente? Estou plagiando. Então, ele fala, né, que as três primeiras bem-aventuranças é Jesus falando para o homem voltar para dentro de si mesmo, para os seus defeitos, para as qualidades que ele tem que trabalhar e adquirir. É a nossa reforma íntima, né? Então, ele fala, né, bem-aventurados os que têm sede de justiça, porque eles também, eu não sei o trecho inteiro, né? Aqueles que têm sede de justiça, porque eles também vão herdar a terra. Eu acho que sede de justiça, muitas vezes a gente vê as coisas, a gente analisa as coisas, e é essa condição que a gente tem de aceitar, de lidar com harmonia sem se desequilibrar. Isso é ser misericordioso, né? É a gente ter misericórdia para com o outro. Então, a gente vai trabalhando a caridade. Então, na verdade, o que Paulo fala é que a caridade, o que é? Sem adquirir as virtudes necessárias, sem praticar todas as virtudes necessárias, nós não vamos ser caridosos. Porque é muito simples, né? Perdão. Perdão é uma das virtudes que nós temos que trabalhar e muito, né? É uma forma de misericórdia. Bem-aventurados misericordiosos é aquele que sabe perdoar, né? É aquele que sabe esquecer as ofensas, as mágoas. Ele não está aí praticando a caridade, ele está praticando a caridade. Se aquele que muitas vezes a indulgência, né, a paciência também é a caridade. Então são todas virtudes que a gente tem que adquirir. Ele fala assim, que a caridade também não cuida de seus interesses, não se agasta, não se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Aí é que está, né, gente? Tudo espera, tudo crê, tudo suporta, tudo sofre. Eu acho que aí está a virtude do conhecimento e da paciência, porque a gente sabe que se uma pessoa hoje, né, está na droga, ou se ela está aí cometendo algum crime, um dia ela vai sair. Se é a pessoa que ama, se é uma mãe, ela vai esperar, porque existe amor demais, existe caridade. Ela vai orar, ela vai suportar tudo aquilo, né? Ela vai ser paciente, ela vai acreditar que um dia aquela pessoa vai melhorar, né? Mas nós não podemos ser assim só com os nossos filhos ou com os da nossa casa. Ter esse olhar também para o ser humano, né? Que está passando por isso, que muitas vezes a gente julga, né? Então, aqui ele fala, não se agaça nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal. Esse não suspeitar mal é o quê? É julgar. Então, a gente julga o outro, a gente fala mal do outro, e aí o que a gente faz? Se julga superior a ele. Porque quando nós julgamos o outro, quando nós vemos os defeitos do outro, pode ter certeza que a gente também tem os mesmos, senão a gente não se agastava tanto. E a gente olha para o outro e esquece muitas vezes quem está perto da gente, que às vezes dentro da nossa casa tem pessoas iguais. Ou a gente é igual ou pior, está julgando, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o julgamento, né? Não arde em ciúme. Ciúme é uma coisa assim terrível, porque quantas vezes o ciúme mata? Mata no sentido literal e mata a alma. Porque o invejoso não tem paz, não tem sossego, ele ferve por dentro quando ele vê o outro bem, ele não consegue nem se controlar, né? E aí o que ele está fazendo? Está envenenando a si mesmo, então está matando a si mesmo. E o ciúme mata também, né? Quantas pessoas não morrem por causa do ciúme? Porque o ciúme, o que é?
o outro não suporta, não tem tanto ciúme, tem um sentimento de posse, que acaba tirando a vida do outro. E tudo isso por ciúme. Então, é uma das coisas que foge da caridade, né? Esse tudo espera, né? Eu acho que entra aí a confiança em Deus. Quando a gente espera, quando a gente confia em Deus, a gente sabe que ninguém se perde na vida, ninguém vai ser eternamente mal, ninguém vai permanecer parado no tempo, né? Ali sem evoluir. Todos nós um dia vamos chegar lá, mas talvez demore, talvez a gente não chegue no tempo que a gente quer, né? Os nossos que a gente ama não vão entender no tempo que a gente quer, mas vão entender um dia, na hora, na hora certa, na hora que houver o amadurecimento. No fim, nessa lição do Paulo, de Paulo, essa a caridade, ela falta um pedaço, né? Que lá no Novo Testamento ele fala assim, né? Que depois que ele fala, né, que a mais excelente é a caridade, ele tem mais um trechinho que ele fala assim: quando eu era menino, né, fazia coisas de menino, mas hoje, quando já sou homem, esqueci as coisas de menino. Ele quis dizer o seguinte, que pelas nossas imperfeições, né, pela nossa imaturidade, nós fazemos muitas coisas erradas. Ele mesmo fez, né? Então, ele acha assim que ele teve todas as encarnações numa vida só, se a gente for analisar, porque ele errou, compreendeu, se perdoou e conseguiu fazer certo e ainda resgatar tudo aquilo com o sofrimento, né, através da caridade, né, do amor ao próximo e de se perdoar também, né? Ele conseguiu vencer. Então foi uma tarefa muito árdua, né? Então ele cita isso, né? Porque nós todos muitas vezes somos crianças espirituais. Erramos por imaturidade, erramos por não compreender. Mas a bondade de Deus é tanta que Ele não nos abandona, né? A gente lembra da parábola do filho pródigo, né? Todos conhecem a parábola do filho pródigo, né? Então não preciso de eu contar. Mas quando o filho vai lá e volta para casa, que ele está passando fome, lá comendo a comida dos porcos, né? E ele lembra que na casa dele tinha muito alimento, que ele podia voltar e ia pedir perdão para o pai. Então ele volta e quando o pai avista ele lá de longe, vem correndo para abraçar e ele abraça o pai chorando, né? E pede perdão para o pai. Então ali representa Deus, o Filho pródigo, somos nós quando erramos, né? A alimentação essa comida dos porcos, né? Se a gente for entender a parábola direitinho, quando a gente caminha pelas paixões, a gente está se alimentando das coisas erradas, das coisas ruins, das energias ruins, né? E muitas pessoas adoecem o próprio corpo de tanta que ele percorre essas paixões, né, na Terra. Ele procura os vícios, as drogas, né, nada produtivo. Então ele anda pelas paixões. Um dia também nós devemos ter andado, né? E aí quando ele cansa de sofrer, ele se volta para o Pai. O Pai é Deus, né, que o recebe de braços abertos. Então quando nós erramos na nossa vida, quando nós cansamos de sofrer e queremos melhorar, a gente se volta para o Pai, se volta para Deus, né? E aí a gente é recebido de braços abertos, porque não foi a gente que afastou de Deus, né? Não foi Deus que afastou de nós, foi a gente que afastou dele. Então as paixões nos afastam dele, né? E aí nesses momentos a gente quer e Deus nos dá as oportunidades através das reencarnações, né? Porque a gente quer melhorar, a gente quer evoluir, e é aí que começa o nosso caminhar pela luz, né? Nosso caminhar para limpar tudo aquilo, todo aquele caminho, aquela estrada que a gente
jogou tanta coisa ruim ali, que ficou difícil de atravessar, então a gente vai limpar aquela estrada, né? A gente vai recolhendo tudo aquilo que a gente jogou no meio da caminhada. E a gente, então são as provas, né? Muitas vezes as provas ferem o nosso pé, esses cacos que a gente jogou lá, porque o que fere a gente é aquilo que a gente jogou mesmo. Se eu recebo injustiça, se o outro me aponta o dedo, se o outro me magoa ou me machuca, pode ter certeza que eu plantei, que nada é por acaso. Então, é nesses momentos que a caridade, né, ela vai nos auxiliar no nosso crescimento espiritual, tanto a caridade moral como a caridade material, né? E eu acho que a mais importante mesmo, igual ele fala aqui, se eu der todos os meus bens, né, e meu corpo para ser cremado, mas se eu fiz aquilo por fazer sem caridade, eu nada sou. Então, primeiro coisa que acontece para o caridoso é o sentimento, é o amor. Se brotou o amor primeiro, aí os atos vão ter validade. Mas se o amor não brotou, se eu fiz por fazer, não vai ter, não vai ser importante, né? Não vai gerar frutos para nós, para o nosso amadurecimento. Mas se eu for caridoso, isso vai me ajudar na minha caminhada aqui na Terra. E eu vou ter também muito auxílio, né? Porque a gente passa a ter merecimento. Então é isso, gente. Já deu tempo. Eu pedi para a Elza encerrar para a gente, que ela vai cantar uma música. Todo mundo conhece a canção, então pode cantar junto, tá? Pra dar uma ajuda moral aí. Fica sempre. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dá o pouco que se tem a quem tem menos ainda. Enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dar ao próximo alegria parece coisa tão chinela. Aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas.